Senta aí, pega a pipoca que vamos falar agora sobre os autores socialistas. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Os primeiros pensadores socialistas do chamado socialismo utópico foram Cláudio Henry Royce, conhecido como Conde de Saint-Simon, de 1760 a 1825. Charles Fourier, 1772 a 1837. Louis Blanc, 1811 a 1882. Robert, 1771 a 1858. E os principais autores do chamado socialismo científico são Karl Marx, 1818 a 1883. Friedrich Engels, de 1820 a 1895. A diferença entre o socialismo e o comunismo. Na teoria marxista, o socialismo seria uma etapa para a construção do comunismo em um período de transição gradativa. O comunismo seria uma organização social onde não haveria a divisão de classes e nem de Estado. Para desenvolver ela, era necessário um período em que a sociedade controlasse a produção e a distribuição de riqueza, promovendo a cooperação nas relações de trabalho e igualdade na redistribuição dos bens produzidos. Esse controle social se daria mediante o Estado e equalizaria os processos produtivos até que cada trabalhador pudesse apropriar-se do produto de seu trabalho, sem que isso desapontasse a outrem ou limitasse a si mesmo. Então viria o comunismo, em que a sociedade regularia a produção, uma atividade física de sua subsistência. O homem livre poderia caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite e fazer críticas depois da refeição, sem que por isso se tornar exclusivamente um caçador, pensador ou crítico. O comunismo seria o fim, e o socialismo seria um meio para alcançá-lo. A partir da socialização dos meios de produção e do controle temporário pelo Estado, até que a organização social fosse colaborativa e igualitária a ponto do comunismo poder ser exercido. Curiosamente, nenhuma experiência caminha para essa definição. Marxismo de comunismo, que na prática os países costumavam chamar de comunismo, é justamente o fecho dos regimes e a centralização do controle estatal, o oposto do que o marxismo preconizava. Portanto, nunca houve um país de fato comunista. Diferença entre o socialismo e o capitalismo. O capitalismo é um modelo econômico baseado na propriedade privada, no mercado regulado pela relação de oferta e demanda na produção de riquezas, orientada pelo lucro e pela acumulação. O socialismo é um modelo econômico baseado na propriedade coletiva, no Estado forte, que recebe da sociedade a procuração para agir no processo de produção de riqueza e distribuída de maneira igualitária entre os membros da sociedade. Na vertente utópica, o socialismo seria um reformador do capitalismo, que regulasse e equalizasse de um modo a diminuir as desigualdades sociais. Na vertente revolucionária, o socialismo seria um caminho de transição do capitalismo para o comunismo, operando praticamente para modificar as bases econômicas da sociedade. A rigor, não existe um mercado total livre de regulação. O capitalismo e os estados nacionais emergiam juntos e os governos são os criadores desse modelo econômico, garantindo a propriedade privada e atuando com mais forças em momentos de crise. Em princípio, não existe sociedade socialista plenamente compatível com o ideário utópico ou marxista.
As experiências concretas baseadas nas ideias comunistas desembocam em ditaduras e estados totalitários. Curtiu esse conteúdo? Já curte, comenta e compartilha. E se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.